Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, doce coração de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendo diácono, estimados seminaristas, queridos amigos, a página do Evangelho de hoje, na qual nosso Senhor Jesus Cristo ordena aos 10 leprosos que se apresentem aos sacerdotes para se verem limpos da horrorosa enfermidade que os afligia, a lepra, é a prefiguração do sacramento da penitência que nosso Senhor Jesus Cristo logo mais iria instituir. Os senhores possivelmente conhecem bem esta passagem. Jesus ia a Jerusalém, eram os dias finais da vida de nosso Senhor. E no caminho, lá pela Samaria, nosso Senhor encontra um grupo de 10 homens que o veem, e esses 10 são leprosos. Possivelmente cada um deles foi viver sozinho, porque era obrigado, desde o momento que se percebia a lepra em alguém, essa pessoa ela era convidada, obrigada a se retirar da sociedade e viver no deserto até morrer, com medo de que, se continuasse vivendo na sociedade, a pessoa contaminaria outras e então muitos mais morreriam. Ser leproso era ser condenado a viver no deserto até morrer. E esses 10 homens certamente se encontraram fora da cidade, porque os 10 foram considerados leprosos, eram leprosos, e passaram a viver juntos porque essa miséria os uniu. E eles ouviram certamente falar que havia um homem que fazia muitos milagres, e esse homem era Jesus. E Jesus estava passando pela Samaria. Esses homens então foram atrás de nosso Senhor, e quando viram Jesus, gritaram de longe o que nós falamos a cada missa: Christe eleison, Jesus, Mestre, tem piedade de nós. E a resposta espantosa de Jesus é bem seca, ela é: ide mostrar-vos aos sacerdotes. É isso que Jesus responde. Jesus, Mestre, tem piedade de nós, e a resposta divina é: ide mostrar-vos aos sacerdotes. Os 10 foram mostrar-se aos sacerdotes no templo, e no meio do caminho perceberam que já estavam curados da lepra. E dos 10, apenas um volta, que era samaritano, volta para agradecer nosso Senhor. E Jesus diz: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Certamente estava de joelhos agradecendo Jesus, porque nosso Senhor olha e diz: levanta, alegra-te, a tua fé te salvou. Vá em paz. E assim termina o Evangelho, o episódio de hoje. Pois bem, esse Evangelho, com essas circunstâncias, os leprosos, a cura, o envio aos sacerdotes, é uma prefiguração do sacramento da penitência, da confissão. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes, ite ostendite vos sacerdotibus. Inspirados por essa palavra, meus queridos amigos, vejamos então brevemente o que é a confissão e quais são os seus benefícios. Os padres da igreja costumavam ver na lepra a imagem do pecado. E realmente, não haveria nessa época enfermidade humana mais própria para reproduzir nos seus efeitos os efeitos da culpa e do pecado. A lepra demonstra muito bem aquilo que é um símbolo, demonstra muito bem o que é o pecado. Disforme, a carne em feridas abertas. É assim que se encontra um leprado, disforme e com a carne em feridas abertas, expulso, segregado do contato com seus semelhantes. O leproso revela a sua triste existência, na sua triste existência, a mais triste realidade de uma alma pecadora. Assim como é feio, pavoroso no olhar, a carne leprosa, ulcerada, com feridas que se mostram, assim é feia uma alma em pecado grave, assim é feia uma alma em pecado mortal. E os padres da igreja
desde a mais remota antiguidade, viram sempre nesses 10 leprosos que carregavam a lepra a imagem de todos os pecadores. E assim como os leprosos eram separados da sociedade, é verdade também que os pecadores, os que vivem no pecado grave, são, por estar no pecado, separados da sociedade do céu, são separados da sociedade dos eleitos. Uma pessoa que peca e que tem a marca do pecado grave na sua alma é uma pessoa que se coloca voluntariamente nessa lepra e assume a consequência de estar voluntariamente fora da sociedade do céu. E nós sabemos, fizemos o catecismo, sabemos bem, também essa pessoa se coloca como um membro morto da igreja. Existem os membros vivos, aqueles que estão no estado de graça, e existem aqueles que são os membros mortos, que vivem, respiram ainda nesse mundo, mas já morreram para a alma, porque se encontram na morte da alma, o pecado. E assim como os leprosos, vivem fora da sociedade dos vivos, da igreja de Deus. Os pecadores são os membros mortos da igreja. Vejam, os leprosos, eles eram privados do direito de sentar-se à mesa, dentro de casa, em família. E nós, quando pecamos gravemente, quando temos a consciência de ter cometido o pecado mortal, nós somos privados de sentarmos-nos à mesa, aqui ajoelhados, à mesa do banquete do Cordeiro. Os leprosos eram inclusive proibidos de beber a água das fontes de Jerusalém, com medo de que essa lepra contagiasse a fonte e quem bebesse ficasse contagiado. E nós, quando cometemos um pecado grave, nós somos privados da graça, que é aquilo que irriga a nossa vida espiritual, que dá fonte e vida para a nossa vida espiritual. Os leprosos andavam pelos desertos, vagando e aguardando a morte. E nós, com um pecado grave na alma, achamos-nos relegados, condenados a caminharmos por caminhos obscuros, longe daquelas estradas frequentadas pelos santos de Deus, das pessoas que lutam para permanecer no caminho do céu. É triste a realidade da alma em pecado. É triste, é muito triste. Mas a esses infelizes que somos nós, muitas vezes, nesse caminho do mundo, nosso Senhor e nosso Salvador dá uma solução. Por mais catastrófica que seja a condição do pecado, a última palavra nunca é do pecado. Nosso Senhor dá sempre um caminho. E no Evangelho de hoje ele indica esse caminho aos que estão na lepra do pecado. Aos que estão na doença da lepra, aqui nesse Evangelho, Jesus manda apresentarem-se aos sacerdotes, para que estes sacerdotes confirmem a cura. Ainda mesmo como no caso do Evangelho de hoje, quando essa cura não é operada diretamente pelos sacerdotes. Vejam, Jesus mandou que os pecadores, os leprosos, se apresentassem aos sacerdotes. Quem curou não foram os sacerdotes, foi Deus. E a missão do sacerdote era confirmar essa cura. E é mais ou menos essa a função nossa dos sacerdotes católicos. Vejam, meus amigos, na confissão, não é o padre que por sua própria força perdoa os pecados. Porque esse poder de perdoar os pecados não pertence a ninguém, a não ser a Deus, única e exclusivamente a Deus. Só Deus tem o poder de perdoar os pecados. Mas Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, como nós rezamos a cada domingo, esse Jesus, ele investiu o sacerdote desse poder sobre-humano quando ele disse: os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados que retiverem serão retidos. E a partir desse momento, ninguém pode ser justificado, ninguém pode ser perdoado dos seus pecados sem primeiro mostrar-se ao ministro de Deus, o sacerdote. A quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, a quem retiverem, ou seja, a quem não perdoarem, não serão perdoados. Ainda que Deus aparecesse a cada um dos senhores aqui, numa revelação particular e dissesse: os pecados estão perdoados? Ou ainda que os senhores estivessem arrependidos de tal maneira que por uma contrição perfeita alcançassem a graça de Deus,
não poderiam, contudo, fugir à obrigação de se apresentar ao sacerdote, quanto mais não seja para que este vos declare curado. Faz parte do arrependimento, faz parte da contrição no Novo Testamento a confissão. Se você está arrependido, é necessário mudar de vida, arrepender-se do que fez, claro, mas é necessário também confessar os pecados, porque Jesus ligou a confissão dos pecados ao arrependimento, de tal modo que não é possível estar arrependido dos pecados sem confessá-los também. Quantos vivem a dizer por aí que a confissão foi inventada pela igreja, que a confissão foi inventada pelos padres, mas justamente não percebem que as palavras de Jesus no Evangelho de hoje, quando ele diz, ide e mostrai-vos aos sacerdotes, refuta claramente essa impiedade. Foi a igreja que inventou? Não, foi Jesus que ensinou, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Foi Jesus que disse, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. É, portanto, impiedade querer arrepender-se sem passar pelo tribunal da graça, o confessionário. E aqueles que dizem por aí que não se confessam a homens, porque fazem a confissão diretamente com Deus. Será que essas pessoas também não percebem que a palavra do Senhor, do Evangelho de hoje, confunde e pulveriza esse argumento tosco? É tosco pensar isso. Eu me confesso diretamente com Deus. Seria bom se Deus tivesse dito, confesse-se diretamente comigo. Mas não foi o que Deus disse. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. O que Deus disse? Que a quem vocês perdoarem serão perdoados. Claro que quem se confessa com Deus faz muito bem. Que ótimo, todos os dias fazer um exame de consciência. Senhor, eu fiz isso, peço perdão. Faz amanhã fazer melhor. Não quero mais cair, não quero mais ofender. E é um primeiro passo para a conversão. Confessar-se diretamente com Deus. Mas, para que alguém seja lavado da lepra espiritual do pecado, é necessário fazer o que Jesus disse para fazer. Vai, mostra-te ao sacerdote. Uma das funções do sacerdote no Antigo Testamento era justamente declarar curados todos aqueles que se achavam contaminados pela lepra. Então essas pessoas não podiam viver em sociedade. Quando recebiam a cura, iam se apresentar aos sacerdotes e o sacerdote declarava a cura, essa pessoa está curada, pode agora viver outra vez em sociedade. Aconteceu um milagre na vida dela. Mas nós, os sacerdotes da nova lei, nós recebemos a missão de não apenas ratificar o perdão dos pecados. Jesus não quer só que o padre no confessionário prove, diga, realmente essa pessoa está curada. Ele quer que os sacerdotes curem. Não apenas ratifiquem o perdão, mas operem realmente esse perdão, para restituir a comunhão dos santos todos os pecadores que se arrependem. Não é só uma declaração, é de fato uma operação que passa pela nossa voz sacerdotal e pelas nossas mãos quando nós dizemos, eu te absolvo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certamente que os leprosos do Evangelho de hoje esperavam uma cura imediata. Queriam ir a Jesus e queriam ouvir de Jesus, estão curados, vão para casa. Quem não gostaria de acusar os seus pecados diante de Deus, no silêncio do seu quarto, no interior do seu coração, e ouvir a voz de Deus, ele está perdoado, esquece, viva de novo como se nada tivesse acontecido. Mas Jesus, hoje no Evangelho, mostra justamente a cura, o perdão do pecado vem por uma condição. Quem deseja cura precisa cumprir essa condição. Jesus ordenou, como única condição, que os leprosos se apresentassem ao sacerdote, que os pecadores se apresentem ao confessionário. Por isso, meu amigo, não deixa que a vergonha te impeça da confissão. Se os senhores entendessem, em algum momento eu já devo ter dito isso aqui, repito, se os senhores entendessem que os padres no confessionário são homens inscandalizáveis, os senhores não deixariam a vergonha tomar conta. Nunca a vergonha da confissão vem de Deus. Isso os senhores podem escrever de ferro. Nunca vem de Deus. O demônio tira a vergonha na hora do pecado, ou somos nós sem vergonha mesmo,
na hora do pecado, a vergonha vai embora e na fila da confissão a vergonha volta, que é para ver se pela vergonha nós escondemos o pecado, se nós deixamos por ela de pedir perdão a Deus. O padre, na confissão, é inscandalizável, inscandalizável. Podem dizer o que quiser, o pecado que for, do jeito que tiver sido cometido, na confissão, o padre é inscandalizável, inscandalizável. Então não deixe a vergonha tomar conta. Não deixe, meu amigo, que a tibieza do teu coração tome conta. E é verdade que muita gente não se confessa por tibieza, porque está acostumada a conviver com o pecado, está habituada ao pecado mortal. Eu digo, faça essa experiência hoje ainda, temos a graça de ter a confissão aqui durante a missa. Mesmo que você tenha se acostumado com o pecado, mesmo que pareça que o pecado é uma realidade na sua vida e você já se acostumou com ele, vá à fila da confissão. Faça um propósito interno de não cometer mais esse pecado e deixe que a graça do sacramento da confissão abrase o seu coração de novo, dê um horror ao pecado. Então não deixa nem a vergonha e nem a tibieza te impedirem da confissão. Não deixa também aquele sentimento de pusilanimidade, ou seja, de pequenez, um sentimento de fracasso. Padre, eu me confessei semana passada. Isso se foi semana passada, me confessei ontem, me confessei na segunda. E agora voltei aqui para confessar o mesmo pecado. Pois volta, pois volta. O fracasso da vida espiritual, para cada um de nós é uma realidade e por um motivo diferente, não importa porque há esse fracasso. E não é tanto isso que Deus espera. Deus não espera na confissão, a primeira coisa que Ele espera não é a nossa vitória imediata, não é um sucesso imediato na luta. Deus espera em cada confissão a fidelidade. Levantem. Caiu, levanta. Mas eu caí segunda, hoje é domingo. Levanta no domingo, vamos, outra vez. Mas eu caí ontem, levanta. E por acaso o padre tem uma calculadora para saber quanto cada um pode confessar ou não? Não. Caiu, levanta. Você é fracassado, eu também sou. Você é fraco, eu também sou. A gente vai precisar voltar muitas vezes ao confessionário. Uma alma verdadeiramente fracassada é aquela que olha para o pecado e diz, poxa, eu caí, é grave, é a mesma coisa, mas não vou mais pedir perdão, vou esperar algum momento, quando eu me sentir pronto. Bobeira, bobagem do demônio, que coloca, ou da nossa própria preguiça, que não quer combater o pecado, mas vença isso. Vá ao confessionário, quantas vezes for preciso. Fracassado você é, fracassado eu também sou. E o pecado parece mais forte. E quem vai lhe julgar? O padre? Não. Deus, Ele que lhe chama. O que os outros vão dizer, quantas vezes eles vão lhe ver na fila da confissão, é problema deles, só deles. E normalmente ninguém pensa isso. Isso é tudo desculpa que o medo nos dá para a confissão. Não deixa também que a tua mesquinhez te impeça de ver a gravidade e a feiura do pecado. Não deixa que a tua mesquinhez, ou seja, deixa eu viver no meu pecado, te impeça de receber a cura. Imagina um leproso que dissesse, deixa eu viver na minha lepra. Ele morre na sua lepra. Um pecador que diz, deixa eu viver no meu pecado, vai morrer no seu pecado. E sabem o que é mais bonito na confissão? Uma das coisas que mais me impressiona na confissão como padre é que é verdade o fato de que se as almas desejam muito voltar à amizade com Deus, nada supera o fato de que Deus deseja muito mais essa volta. Talvez você anseia pelo perdão na confissão, mas Deus anseia muito mais, porque Ele lhe ama, muito mais do que o seu arrependimento é capaz de imaginar. Então, mais você deseja, saiba que Deus deseja muito mais a sua volta. Padre, fazem 15 anos que eu não me confesso, 30 anos, 40 anos, 60 anos, mas faz muito mais que Deus lhe espera, muito mais intenso a espera de Deus por esse momento. Não deixa passar, volta. Mais do que tu, Deus deseja a tua volta. Muito mais Deus te espera e te deseja do que tu mesmo esperas e deseja Ele. Mostra-te, pois, ó sacerdote, meu querido amigo, tu que detestas sinceramente as tuas fraquezas. Cumpre o mandamento de Jesus sem demora, que diz hoje, vai mostrar-te ao sacerdote. E vejam, a ordem dada por Jesus era uma ordem misericordiosa. Por que ela era misericordiosa? Porque é uma ordem fácil. É fácil. Levanta, vai para a fila, espera,
se ajoelha e confessa. Só. Essa é a ordem de Jesus. Vai mostrar-te ao sacerdote. É uma ordem fácil. Não tem nada a ver com justiça. Não tem a ver com a justiça. Tem a ver com a misericórdia. Não é uma ordem de justiça. Porque se Deus pedisse justiça pelos nossos pecados, aí sim, nós estaríamos perdidos. Deus nos dá uma ordem de misericórdia. Uma ordem fácil. Vai, mostra-te ao sacerdote. O preceito da confissão nos é imposto pela misericórdia e não pela justiça. E não queiram aguardar o fim da vida para dar a Deus em justiça a resposta das nossas ações. Tem gente que diz, eu vou me confessar no fim da vida. Quando eu estiver partindo desse mundo, eu vou poder regrar as minhas contas com Deus, aí eu morro bem, vou para o céu, e lá com a graça eu sei que vou viver por lá, talvez um tempinho no purgatório, como se fosse bom o purgatório, vou passar um tempinho por lá e depois vou para o céu. Mentalidade mesquinha, e sobretudo, mentalidade imprudente. Quem disse quanto tempo de vida nós teremos? E isso é uma das lições que a gente pode tirar, por exemplo, dessas últimas semanas, onde vimos o acidente de avião, casos de pessoas, o falecimento de pessoas, né? Nós não sabemos a nossa hora. Pode ser que, como o falecido de ontem, que Deus o tenha, nós vivamos até os 93 anos, mas pode ser que, como os jovens que entraram no avião na sexta-feira passada, o nosso último dia seja hoje, sem que a gente nem imagine. É prudente esperar até lá para regrar as contas com Deus? De maneira nenhuma. A ordem de Deus é tão fácil, é tão simples. Vai e mostra-te ao sacerdote. O caminho para a cura do nosso pecado, da nossa lepra, é a graça, e a graça é fácil. Os senhores conhecem a história de Naamã, o general do rei da Síria no Antigo Testamento? Esse general do rei da Síria, ele adquiriu lepra. Em desespero, ele ouviu falar que havia um profeta em outra terra que ele sim sabia curar a lepra. Era o profeta Eliseu. E Naamã então disse, então eu vou até o profeta Eliseu, e empreendeu uma longa viagem no intuito de ser curado. Quando Naamã chega próximo do profeta Eliseu, pede para ser curado, o profeta diz, vai banhar-te no Rio Jordão. Quer ser curado? Entra no Rio Jordão e sairás curado. Qual foi a reação de Naamã? A ordem era fácil. Sabem o que aconteceu? Ele se irritou. E ele disse, porventura, falta-nos água em nossa terra? Teria eu vindo de Damasco tão somente para banhar-me no Rio Jordão? Não tem rio na minha terra? Não tem rio em Damasco? Naamã se irritou com a ordem simples. E como ele estava indo embora, um dos seus servos veio e disse-lhe, Senhor, se o profeta vos mandasse coisa mais difícil, o Senhor teria feito. Então faça isso que é mais fácil. Vá ao Rio Jordão e banhe-se. Então o general obedeceu, foi ao Rio Jordão, Naamã entrou no Rio Jordão, mergulhou no Rio Jordão e saiu curado. A Sagrada Escritura diz que tinha a pele mais limpa, mais pura que um bebê. A ordem era fácil. Meu amigo, para curar os homens da lepra espiritual, Jesus estabeleceu no meio da sua igreja um banho sagrado, a confissão. E a todos nós, Deus diz uma ordem simples e fácil para alcançar a salvação, a cura do nosso pecado. Vai, lava-te no Rio Jordão, vai, mostra-te ao sacerdote. Como Naamã, entretanto, tu e eu muitas vezes recusamos obedecer essa ordem. Jesus nos impõe uma ordem fácil. Então vamos praticar essa ordem fácil, confissão. E não vamos dificultar, não vamos tornar essa ordem tão simples de Nosso Senhor algo tão complicado. A confissão é fácil, é simples. A confissão tem que ser o que é a confissão. Você se ajoelha, você diz o que você fez, na palavra mais precisa que você encontrar, não fica embelezando o seu pecado, diga diretamente, né? Ai, padre, eu faltei com a verdade, meio que assim, diga, menti, eu menti. E se souber quantas vezes, diga quantas vezes, porque cada vez foi uma vez nova. Então foi uma ofensa nova feita a Deus. Não é que o padre pergunta porque ele quer saber quantas vezes você pecou. O padre pergunta porque cada vez foi um pecado novo contra Deus.
Então diga, padre, eu menti 5 vezes. E acabou. Não precisa justificar, não precisa acusar o outro. Eu menti porque sabe como é? Ou então eu perdi a paciência, né? Então diga, eu perdi a paciência, mas não diga, eu perdi a paciência porque meu marido chegou em casa daquele jeito, tarará, tarará. O padre não quer saber o pecado do seu marido, o padre não quer saber o pecado de ninguém. Você acusa para Deus o seu pecado, não do seu marido. Você acusa a Deus o seu pecado, não da sua esposa. Você acusa a Deus o seu pecado, não dos seus filhos. Não dificultemos a confissão. Eu faltei com a paciência, tantas vezes. Não dificultemos, não diga ao padre, peraí padre, eu preciso colocar o senhor no contexto da história. Aí você começa, quando você era pequeno, a mãe maltratou, e aí era aquela coisa, você cresceu machucado, daí na infância. Não, diga o seu pecado simples, sem contar a história, sem contar contexto. A confissão é tão fácil. Jesus deu uma ordem tão simples, basta seguir essa ordem. Agora, se quiser conversar, marquemos uma direção espiritual, fale da sua vida, joga para fora o que você quer falar, se você sente necessidade, mas a confissão é muito mais simples do que isso. Eu me acuso do meu pecado, com a palavra que eu sei dizer, quantas vezes eu fiz. Pronto, simples. Não dificultemos aquilo que Jesus fez ser fácil. Jesus nos impõe uma ordem fácil: ir aos sacerdotes e confessar os pecados. Sejamos simples na confissão. Feliz aquele que, dócil à palavra do Senhor, buscar na confissão a sua salvação. Ostende-te sacerdotibus, mostra-te aos sacerdotes, e de vos confessar. Apresentando-se ao sacerdote, meu caro, irás experimentar a verdade da promessa do Senhor, e de lavar-vos e sereis curados. Nós entraremos marcados do confessionário pela lepra do pecado, 1000 vezes mais feia que a lepra da carne, e nós sairemos isentos de toda a sanção e puros de toda a mancha de pecado, recuperando a graça perdida numa beleza sem igual. Felizes os que cumprem o mandamento do Senhor, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Doce coração de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.